Existe uma frase muito conhecida entre os cristãos: a igreja não deve se envolver na política. Mas será que essa ideia realmente é bíblica? Será que Deus separou a vida espiritual da vida pública? Ou será que essa forma de pensamento surgiu ao longo da história? Hoje eu quero convidar você para refletir sobre este assunto, à luz da Bíblia e também dos acontecimentos históricos. Então vamos começar. O que é a política? Antes de tudo, precisamos entender o significado da palavra política. Muitas pessoas associam política apenas a partidos, eleições ou candidatos. Mas a política é muito mais do que tudo isso. A política é a maneira como uma sociedade é organizada e através dela que são elaboradas leis administrativas, a justiça, a proteção à família, garantir a liberdade religiosa e defendido os direitos e os rumos de uma nação. Por isso, dizer que o cristão não deve se interessar por política significa praticamente deixar que outras pessoas decidam os princípios que governarão a sociedade. A Bíblia se importa com a vida política. Desde o início das Escrituras, percebemos que Deus nunca limitou seu interesse apenas ao templo. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Depois, Deus criou o Estado. Depois, vemos Deus estabelecendo autoridades, juízes, reis, governadores, para promover justiça e ordem. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo afirma que as autoridades foram instituídas por Deus para exercer esta função. Isto não significa que todo governante age corretamente, mas mostra que a existência do Estado faz parte de uma existência social permitida por Deus. A missão da igreja não é apenas espiritual, os seus valores devem alcançar todas as áreas da vida, inclusive da sociedade. E de onde veio a ideia de separação de vida espiritual de vida do Estado? Ao longo da história, parte do pensamento cristão recebeu influência de correntes filosóficas que enfatizavam uma separação entre espiritualidade e material. Em algumas tradições, isso levou muito exagerado o assunto, como governo, cultura, educação, política e as áreas secundárias para a igreja. Entretanto, quando observamos a Bíblia, encontramos homens e mulheres de Deus influenciando nações inteiras. Quando lemos a história de José no Egito, Daniel, que ocupou alto cargo na Babilônia, Esther intercedeu por seu povo diante do rei. Neemias participou da reconstrução de Jerusalém. João Batista confrontou um governante por causa do seu pecado. Os profetas denunciaram as injustiças praticadas por reis. Isso demonstra que Deus nunca esteve indiferente ao que acontece na vida pública. E o que aconteceu no século XX? Bem, aproximadamente na década de 30, no ano 35, especialmente por volta do ano 35, importantes denominações americanas como a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, a Convenção Batista do Sul e a Assembleia de Deus dos Estados Unidos passaram a enfatizar fortemente que a missão da igreja principal deveria ser a evangelização, a missão e o cuidado espiritual, mantendo certa distância da sua atuação das instituições políticas. Anos seguintes, muitas publicações cristãs reforçaram essa compreensão, destacando a separação entre a missão espiritual da igreja e a participação direta
nas questões políticas. E isso nós veremos em um próximo livro sobre os diferentes pensamentos. É importante dizer que historiadores interpretam este período de maneira diferente, porém muitos cristãos entendem essa mudança, que acabou reduzindo a influência da igreja sobre o debate público da sociedade. A partir das décadas seguintes, a cultura americana passou por profunda transformação. Na década de 50, o surgimento do rock and roll ganhou enorme popularidade. Nos anos 70, os Estados Unidos elegeram seu primeiro presidente católico, John Kennedy, marcando uma nova fase da história da política deste país. Em 1962, a Suprema Corte declarou inconstitucional a oração oficial patrocinada pelo Estado nas escolas públicas. Em 1963, também, a proibição de leitura da Bíblia devocional obrigatória nas instituições públicas. Na segunda metade da década de 60, surgiu o movimento hippie pela liberação sexual, mudança profunda nos costumes. Na década seguinte, cresceu o debate sobre drogas, sexualidade, sexualismo, sexualização, educação e novos modelos de pensamentos filosóficos morais começaram a invadir aquele país. Na década de 80, na década de 90, o secularismo, o humanismo, o movimento de pensadores livres ganhou cada vez mais espaço nas universidades e na cultura, e em parte da educação. Sendo assim, na compreensão de muitos estudiosos e líderes cristãos, enquanto a Igreja concentrou grande parte dos seus esforços na evangelização, outra corrente de pensamentos passaram a exercer maior influência sobre a formação da cultura da sociedade americana. E isto não impactou apenas os Estados Unidos, mas chegou até mesmo do Brasil. Em relação à apresentação aqui, um dado histórico, né? Tudo isso é uma reflexão de diversos autores que têm este entendimento. A missão da igreja. Tudo isso nos leva a uma pergunta importante. Será que a igreja deveria virar um partido político? A resposta, obviamente, é não. A missão da igreja continua sendo anunciar Jesus Cristo. Mas anunciar Cristo também significa formar cidadãos, significa ensinar princípios bíblicos e significa defender a verdade, significa proteger a família, significa promover justiça, significa ser sal da terra e luz do mundo. Quando a igreja abandona completamente a sua influência sobre a sociedade, outras vozes naturalmente ocuparão este espaço. A verdadeira questão não é se haverá influência sobre a sociedade. A verdadeira pergunta é: quem influenciará a próxima geração? A igreja não foi chamada para dominar o Estado e nem para se esconder dela. Ela foi chamada para anunciar o Evangelho de Cristo. E os cristãos foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo, influenciando a sociedade por meio de um testemunho íntegro, de uma vida coerente e da defesa da verdade. Ao longo da história bíblica, Deus levantou homens e mulheres que, sem abandonar a sua fé, exerceram influência, exerceram governo onde estavam. Caso disso, como já falamos, José no Egito, Daniel na Babilônia, Esther na Pérsia, Neemias em Jerusalém e tantos outros demonstraram que é possível servir a Deus e, ao mesmo tempo, contribuir para a transformação da sociedade. O desejo de Deus nunca foi que o seu povo fosse irrelevante, mas que exercesse influência positiva, sendo referência de justiça, sabedoria